Pelo menos é educadinha. Bom dia. Declaro aberta a 8ª reunião do Grupo de Trabalho que aprecia o anteprojeto do novo Código de Processo Penal. Informo que a presente reunião está sendo transmitida na página da Câmara dos Deputados e no YouTube. Nós temos a seguinte ordem do dia. Deliberação das emendas no título 2 do substitutivo, que na última relação foram apreciadas as emendas dos artigos 19 ao 22 do substitutivo. Hoje vamos dar continuidade à análise dos dispositivos do artigo 22. E eu gostaria também já de adiantar o seguinte fato, né? Na quinta-feira, a reunião do grupo de trabalho de alguns membros, notadamente aqueles que atuam diretamente na questão da investigação, né, os membros do grupo se reuniram e acordaram com as instituições representativas das categorias envolvidas nesse título e fizeram uma proposta de acordo que atinge o artigo 22, parágrafo 2º e 3º, o artigo 23, o artigo 26, o artigo 27, com todos os seus parágrafos e alíneas, e havia algumas emendas de parlamentares, inclusive minhas, de minha autoria. Eu estou comunicando ao senhor relator que eu estou desistindo de todas as minhas emendas e estou aderindo a este acordo da categoria, né? Da minha parte, sem nenhuma restrição, sem nenhuma sugestão de alteração. Então, eu gostaria só de fazer a proposta de que nós votássemos em bloco, já que há um acordo e que há maioria no grupo para essa aprovação. Nós temos, a deputada Soraya deixou algumas sugestões aqui, e eu gostaria só de pontuar, por dever de lealdade com ela, como tenho dever com todos os demais membros do grupo, algumas questões mais pontuais. E eu só gostaria de apresentar para que o grupo que fez o acordo, acho que aqui coordenado pelo deputado Sanderson, pelo relator, pelo subtenente Gonzaga, para nós passarmos por esse ponto da deputada Soraya. Com relação ao artigo 26, no artigo 26, a deputada Soraya sugere no CAPT que, ao invés de delegado de polícia, seja autoridade policial. Essa é a primeira sugestão dela, que eu estou colocando aqui em apreciação. Ao invés de delegado de polícia, ser autoridade policial. Só um minuto. Presidente, relator, deputado subtenente Gonzaga, senhores que aqui estão na comissão, deputado Paulo Teixeira, que está aqui, ele está ali, silencioso no celular, deputado Paulo Teixeira, mas concentrado aqui. Ele está sempre em duas frentes, mais. E nós tínhamos, dentro da construção desse acordo, relator, trabalhado no sentido de que, onde o Código de Processo Penal se dirigisse à autoridade policial, era autoridade policial, onde é delegado de polícia, onde é policial, onde é a instituição polícia. E nisso nós trabalhamos. Eu confesso que não tinha conhecimento dessa sugestão da deputada Soraya, né, mas fica aqui aberto essa sugestão. Claro que a autoridade policial também é um conceito que cabe para a redação. Não ficaria ali, não ficaria fora de contexto, já que em outras posições aqui dentro do Código de Processo Penal, ali está a palavra delegado de polícia, em algumas autoridade policial, em outras apenas a instituição polícia e em outras o policial de investigação. A minha então, preocupação... Fica esse registro, né? E a senhora pode repetir a sugestão dela? A sugestão dela é só aqui, ó, salvo em relação a infrações de menor potencial ofensivo, no âmbito da Polícia Civil e da Polícia Federal,
logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, o delegado de polícia deverá determinar. Então, eu acho que aqui a nossa preocupação deve ser o seguinte: em alguns momentos, a lei vai estar se dirigindo diretamente ao delegado de polícia, porque aquelas atribuições são privativas dele. Aí, nesse caso, eu acho que nós não teríamos dúvida. Usaríamos o termo lato, o termo geral, genérico, onde puder ser genérico. Aqui, nesse caso, eu tenho a impressão que é a autoridade policial, mas eu estou só colocando, porque... Deputada, Margarete, bom dia a todas. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Esse acordo aqui, me pareceu que foi um acordo que foi costurado entre todas as instituições. E nessa costura, o termo do caput do artigo 26 é o delegado de polícia. Eu acho que mudar esse acordo não é de bom tom, por conta que já ter tido um acordo já é um grande avanço. Uma novidade, né? Eu concordo com Vossa Excelência e, assim, rapidamente também adiro, e com isso eu considero que o texto da sugestão da deputada Soraya é superado, né, pelo acordo e é superado também aqui nesse momento da discussão. Eu também adiro, né, ao texto do acordo. Acordo é acordo, o que é combinado não sai caro. Então, acho que... Inclusive, presidente Margarete, estou sem som? Inclusive, presidente Margarete, o deputado Sanderson, nesse ponto, tinha uma sugestão, se não igual, semelhante à da deputada Soraya. E ele a retirou em homenagem a esse entendimento. Exatamente. Entendimento, acordo. Eu vou aqui, por dever de lealdade, passar ao seguinte ponto, superado esse primeiro, do caput. Ainda no artigo 26, no inciso 3º, a sugestão da emenda da deputada é que seja transformado em perito criminal, né, ao invés de perito oficial. Aqui, conversando com o relator, ele acha que talvez, então, possamos, para evitar essa discussão, colocar direto perito. Eu posso ler, deputado? Que se dirija imediatamente ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada do perito oficial, de modo a preservar o local pelo tempo necessário e tal. Então, é aqui... Artigo 26, 3º. Presidente. Pois não, deputado. Primeiro, uma questão de ordem. Já que não teremos mais votação online, que dia que nós vamos tirar esse trombolho aí da frente? Tirar isso aqui, pois é. Ou então nós todos ficarmos mais à nossa direita aqui. Até porque eu estou em desvantagem, não poder lhe ver é uma grande desvantagem para mim. Não, só para dizer que esse ponto, ele é um dos pontos da discussão polêmica, né, que não fez parte, porque nós não analisamos essa emenda da deputada Soraya aqui, entendeu? Sim. Eu entendo que se ficar dentro da sugestão da senhora de perito, pode ser uma solução. O que você acha, relator? É o seguinte, deputada Margarete, aqui nós temos um dos representantes da categoria. Está sentado aqui, é o presidente da Associação Nacional de Peritos da Polícia Federal, e que concorda com o termo perito oficial. Então, já que ele representa a categoria e está aqui, concorda, é manter o texto tal como está. Ok? Pois não. Fica extremamente aberto, né? Fica lacunoso. Então, perito oficial. Ok. Então, vamos manter, então, perito oficial. O nono... Bom, então, é o seguinte, nós vamos... Então, eu vou retirando também as minhas emendas, aderindo também
ao acordo e coloco, então, em votação os artigos 19, desculpe, o artigo 22, parágrafo 2º e 3º, artigo 23, caput, artigo 26, caput, incisos 3, 4 e 9, 14, parágrafo 2º, o artigo 27, caput, com as alíneas de A a Q, Literalmente, de A a Z. de A a Q, e os parágrafos 1º e 2º. Então, os parlamentares que concordam... Presidente, só para... Pois não, deputado. Sim, só para deixar claro qual que é a redação dos parágrafos 2º e 3º do 22. Parágrafo 2º do artigo 22. Cada unidade do Ministério Público manterá para conhecimento dos órgãos superiores controle atualizado, preferencialmente por meio eletrônico, do registro e do andamento de seus procedimentos apuratórios criminais, com acesso ao Poder Judiciário e à Polícia da Circunscrição, ressalvadas as hipóteses de decretação de segredo de justiça. Ok. Parágrafo 3º. A apuração criminal diretamente exercida pelo Ministério Público será desenvolvida por meios próprios, podendo, se necessário, solicitar a cooperação da Polícia Civil ou Federal e dos demais órgãos públicos nos limites das atribuições legais e constitucionais de cada órgão. Esse ponto, presidente, tem uma preocupação e já uma sugestão de redação, e que tem entendimento aqui também. Que ao invés de atribuições legais e constitucionais de cada órgão, seria atribuições constantes nas normas de regência. Bom, norma de regência mesmo? Sugestão da nossa consultora e que nós aderimos. Adirimos, né? Agora não é mais. Presidente, Gonzaga, eu acho que o Tem um texto termo como melhor? está expressa muito mais, com mais objetividade e clareza do que se pretende. Eu não gosto de legislação de regência, não. Como está, expressa muito mais clareza, segurança jurídica, enfim, do que... Presidente, esse é um ponto. Legais e constitucionais, eu acho que a preocupação, então, é alcançar normas infralegais, não é isso? Não. Esse Não? ponto Parece realmente... ser, né? Parece ser. Eu achei que já tínhamos feito o acordo, mas ainda não fez. Eu recebi aqui como acordo, Ok. feito, está aqui Não, mas Eu escrito. também recebi como acordo. Não. Sobre o parágrafo 3º do artigo 22. Esse é o ponto. O que acontece hoje na prática? As investigações do Ministério Público, feito com parceria com outras instituições, elas não têm nenhuma previsão no Código de Processo Penal, é feito por resolução. Então, o Ministério Público solicita e cada órgão cede, na medida da sua conveniência, os agentes para poder participar da investigação. O mais conhecido são os GAECos. Qual que é a preocupação que eu levantei e continuo com ela? Se nós admitirmos essa redação, nós estaremos criando uma discussão jurídica da validade de uma investigação feita quando tiver um agente, no caso da Polícia Militar ou da Polícia Rodoviária Federal, que é um procedimento comum hoje. Os GAECos todos têm Polícia Civil, tem Polícia Militar, tem Polícia Rodoviária Federal, já é assim, sem questionamento de legalidade, de prova, enfim. Na minha visão, se nós colocarmos os demais órgãos nos limites das atribuições constitucionais, nós vamos estar discutindo o papel constitucional da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, Militar, da Polícia Penal, que não tem a competência constitucional da investigação. Então, por mais que eu tenha já escutado muito que quem vai assinar a peça, o inquérito, a investigação é o promotor e, portanto, legitimado, mas estaria aqui uma possibilidade real, concreta, de ser questionada a participação dos demais agentes aqui e tornar nulo, ou questionar a nulidade, inclusive. Então, eu estou partindo do prático. Hoje já funciona, não há questionamento,
eu, pelo menos, desconheço questionamento de legalidade, de provas, ou seja, de produção feita nessas investigações. E, na medida que nós colocamos essa redação, nós, na minha avaliação, nós estaremos colocando um instrumento de questionamento da legalidade do resultado dessa investigação. Então, a minha defesa real, concreta, era suprimir isso aqui, tá certo? Ele apenas pode requerer. Essa é a minha coisa. Em nome do acordo, em nome desse esforço, que realmente foi um bom esforço, um bom resultado, eu estou ainda insistindo que a gente não tenha essa limitação aqui à competência constitucional de cada órgão. Foi sugestão da consultoria que, constantes as normas de regência, resolveria, sem criar limitação, e daria um pouco da convergência daquilo que os agentes desse acordo aqui, ou os atores desse acordo, estão propondo. Por isso, eu insisti nisso. Deputada Margarete, Vossa Excelência me concede a palavra? Por favor, deputado. Ouço Vossa Excelência com primeiro muita eu alegria. quero saudar o subtenente Gonzaga no novo estilo que ele se apresenta aqui para nós, nesse novo... Tá uma beleza isso, não tá, não? Nessa volta ao presencial, nos oferecendo esteticamente uma superior apresentação. Eu quero aqui evitar, nesse debate, reabrir disputas de natureza institucionais. Eu acho que se nós aproveitarmos esse espaço para reabrir essas disputas, a gente não concluirá esse trabalho. Nós vamos estendê-lo, porque são disputas muito importantes que algumas extrapolaram, inclusive, e foram para o âmbito judicial, né? Eu acho que se a gente fizer essa disputa aqui, nós vamos estar criando dois problemas. O primeiro é nos afastando dos temas principais do Código. E segundo, nós vamos abrir uma temática de difícil solução. Vejam, o relator é delegado de polícia, né? O subtenente Gonzaga representa aqui uma instituição muito importante. Me pareceu, até eu achei inusitado o acordo. Esse acordo que foi costurado, eu não esperava que ele tivesse sido costurado. Ele é muito inusitado. Então, eu acho que a gente deveria se ater ao respeito ao acordo, né? E evitar reabrir disputas de natureza institucional. Assim me pareceu mais prudente fazê-lo. Eu acho que se a gente reabrir essa disputa, nós vamos aqui... todos sabem que eu tenho uma visão sobre esse método, uma visão crítica sobre esse método. Todos sabem. Nós vamos fazer Mas aí eu acho que... uma reunião de avaliação, deputado, e a gente abre esse espaço. Certo. Mas eu não estou querendo reabrir esse debate aqui agora, mas eu acho que se a gente aqui abrir essa disputa institucional, a gente põe a perder todo um trabalho que nós estamos realizando aqui. Eu acho que, nos termos que estava colocado, é o melhor do tratamento que se pode dar a esse tema. Bom, deputado. Só, primeiro, para atualizar o deputado Paulo Teixeira, sobre esse esforço. Esse esforço foi dentro de um espírito de muita conciliação e, de fato, em relação aos atores que participaram desse esforço, eles sabem que eu não estou colocando nada novo, porque eu posicionei que, nesse ponto, eu não teria acordo. Está aqui o delegado Latessa, os demais integrantes, e eu coloquei isso com muita clareza. Tá? Já tem são a quarta reunião de que esse tema é colocado. Então, só para dizer que eu não estou com esse ato em relação a esse colegiado, rompendo acordo, porque ficou claro e evidente na última que não daria acordo para isso. E acho que não reacende essa disputa, não. Acho que nós precisamos de fazer uma discussão bem tranquila, está sendo feito. Eu acho que não reacende disputa.
E aproveito até para dizer que, de fato, nós tivemos um ambiente e uma capacidade de um diálogo entre as instituições. O João Campos participou, o Santos participou, que, de fato, nós enterramos 90% das disputas que estavam colocadas aqui dentro. Extraordinário. O artigo 27, deputado Paulo Teixeira, foi um grande avanço nisso, numa discussão, inclusive, entre os agentes e os delegados, né? Eu disse por várias vezes que tínhamos questões entre as instituições que avançou em outro momento e havia ficado uma grande dificuldade ainda entre os agentes e os delegados, que foi pacificado no entendimento aqui do artigo 26 e do artigo 27, no que diz respeito à competência que é exclusiva dos delegados e naquilo que é competência institucional da Polícia Civil e da Polícia Militar, que traduz bem no artigo 27. E que ficou também estabelecido que é no âmbito da Polícia Civil e da Polícia Federal, ou seja, tirando esta disputa entre as instituições. Agora, nesse ponto específico aqui, eu reconheço, e disse já para o deputado João Campos, há várias reuniões, eu reconheço, inclusive, a necessidade, a defesa que ele faz, de preservar a investigação exclusivamente, nesse caso aqui, para a Polícia Civil. Eu conheço, e ele, como relator, como deputado, como delegado, ele deve uma resposta também para a base dele, eu reconheço isso. Por mais que possa ser, e é também corporativa essa minha discussão, ela é de eficácia. Ela é de eficácia. A prática hoje dos GAECos, nós podemos gostar ou não, mas já se faz com todos os órgãos. Colocar a trava, nós estaremos criando uma possibilidade de nulidade no futuro. Então, a sugestão que a consultoria nos trouxe, e que a gente fez uma prévia que não havia grande divergência entre nós aqui, eu acho que ela, se não resolve 100%, ela também não deixa essa trava aqui, que para mim é extremamente preocupante. Eu gostaria de ter o apoio para que nós seguíssemos, do ponto de vista do texto, a sugestão da consultoria. Tá. A nossa consultoria aqui também está fazendo uma outra sugestão. Mas, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, nós vamos votar o acordo em bloco, e aí Vossa Excelência destaca esse ponto, para que a gente não fique também reabrindo a discussão ponto por ponto, porque aí vamos jogar fora todo o esforço que foi feito. Mas, ainda dentro desse esforço, eu gostaria de fazer a seguinte ponderação que a nossa consultoria aqui está nos oferecendo. Tiraria só a questão legal e constitucional e deixaria das atribuições de cada órgão, porque aí já remete. Assim, eu gostaria de manter Manter o texto. Manter o texto. Então, se nós é a não temos... referência atual. Ok. Então, eu vou colocar em votação. O texto completo. Deputado subtenente Gonzaga destaca a parte final do parágrafo 3º, né? E Vossa Excelência registra seu ponto de vista. Eu acho que nós vamos ter que Vossa Excelência ficar vencido nesse ponto. Em votação, os senhores e senhoras parlamentares que concordam com a proposta oferecida, de acordo oferecido aqui sob a mesa, né, permaneçam como se encontram. Com destaque. Aprovado. Com destaque meu. Com o destaque do deputado subtenente Gonzaga. Não, só aqui. Para a parte final do parágrafo 3º, do artigo 22. Deputada Margarete, acho que o grupo está entendendo que nós estamos mantendo o texto sem acolher o destaque do deputado subtenente Gonzaga. Isso. Não, no rito de votação, nós vamos votar o destaque. Agora, vamos votar o destaque. Vamos votar com os que estão presencialmente aqui, né, independente de quórum. Porque os que estão fora não vão poder votar remotamente. Posso encaminhar meu destaque? Pode encaminhar, por favor, deputado. Sendo repetitivo, mas eu acho que é extremamente importante registrar não só a minha posição, que nós estamos tratando da eficácia do Estado. E se nós admitirmos que o Ministério Público pode solicitar agentes de outras instituições, o CAP já nos remete que ele pode solicitar, como solicita,
de outros órgãos, como a Polícia Militar, agora a Polícia Penal, né? Ele pode estar fazendo uma investigação de um crime dentro do sistema prisional. Ele precisar do policial penal para ele fazer para ajudar nessa investigação. Pode usar da Polícia Rodoviária Federal, pode usar de qualquer órgão. Isso não é feito normalmente através de acordos, Hoje, de termos de convênio? exatamente. Hoje é assim. Na medida que eu trago para o Código de Processo Penal a restrição e vinculo a função de cada órgão, eu estou, na prática, impedindo que esses atores desses órgãos possam participar diretamente do processo de investigação. Ainda que possa não estar impedindo objetivamente, eu estou criando elementos de discussão do ponto de vista dos advogados, da defesa, sobre a nulidade daquela investigação, uma vez que não cumpriu aqui, que requisitou, que teve a participação de atores, de instituições que não têm constitucionalmente a função da investigação. É isso que está colocado. E aqui me permita o deputado João Campos, porque ele colocou isso com muita clareza também numa das reuniões, né, sobre o aspecto da constitucionalidade da participação de policiais militares, policiais penais agora, policiais rodoviários federais, num processo de investigação conduzido pelo Ministério Público. Então, eu entendo que nós estamos impondo um retrocesso no processo do Estado, ou na capacidade do Estado em investigar crimes, ao fazer esta restrição. Ela só faz sentido se nós, de fato, queremos deixar só a Polícia Civil e a Polícia Federal como participando desse processo junto ao Ministério Público, ou então, se nós temos uma leitura, fazemos uma leitura de que queremos, de fato, deixar algo para ser questionado lá na frente da inconstitucionalidade e da ilegalidade da investigação. Mas, na minha visão, isso aqui está bem longe de ser apenas uma discussão corporativa. É uma discussão de eficácia do Estado, que hoje já faz e faz por resolução. Na medida que nós trazemos para o Código de Processo Penal, essa trava, obviamente, que terá que seguir o Código de Processo Penal. E teremos uma grande limitação da capacidade de investigação pelo Estado através do Ministério Público. Por isso, eu apresento, né, e sustento esse destaque para que nós mantenhamos a eficácia do Estado na investigação, quando feito também pelo Ministério Público. Obrigada, deputado. Então, eu ouço com muito prazer o senhor relator. Bom, item 1 é registrar que, dentro do grupo que discutiu e elaborou esse acordo, o deputado Gonzaga, com muita autenticidade, teve a sua posição isolada, embora respeitosa, mas isolada. O texto, portanto, é fruto de um acordo ressalvado a concordância do subtenente Gonzaga. Item 2, é destacar, deputada Margarete, deputado Paulo Teixeira, que outros parlamentares da própria Polícia Militar concordam com esse dispositivo, exemplo do capitão Augusto. Terceiro, que, embora a tese do deputado subtenente Gonzaga seja de eficácia, mas a eficácia está limitada não pelo que nós estamos colocando aqui, mas pelo dispositivo constitucional. É a Constituição que estabelece os limites de cada instituição do ponto de vista das suas atribuições. Quanto à investigação criminal, a Constituição diz quem é que faz. Quando nós trazemos o texto constitucional para o Código de Processo Penal, deputado Paulo Teixeira, e isso contraria alguma prática, então essa prática está errada, inconstitucional, ela é que tem que ser corrigida, não é? Ora, quando a Polícia Federal forma uma força-tarefa para determinada investigação, e nessa força-tarefa ela conta com a Agência da Receita Federal, do COAF, da ABIN, e outros atores, vigilância sanitária, não significa que cada um desses agentes que estão nessa força-tarefa está fazendo o trabalho investigatório da Polícia Federal. A Vigilância Sanitária está fazendo o que é atribuição dela, a Receita Federal aquilo que é atribuição dela. É o que deve ocorrer nas investigações criminais dirigidas pelo órgão do Ministério Público. Isso não veda a participação, por exemplo, da PRF ou da PM. Ora, pode me dar o GAECO tem determinados momentos que ele precisa do concurso de alguma força policial, e aí independe se é de natureza investigativa ou não, para o cumprimento de mandado de prisão. E aí, naturalmente, a PRF ou a Polícia Militar pode, estando dentro do GAECO, fazer essa atividade, não é? Cumprimento ou realização de um mandado de busca,
de condução coercitiva. Agora, investigação propriamente dita, aí não é o deputado João Campos, é a Constituição, não é? Pois não, deputado Paulo Teixeira. Não, é só lembrar sobre esse debate sobre eficácia. A eficácia, ela nunca pode atropelar as normas constitucionais. Vejam, foi constituída uma força-tarefa em Curitiba, chamada Lava Jato. E nesta força-tarefa estava a Receita Federal. Com o tempo, eles foram investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual o objetivo que a força-tarefa tinha de investigar ministros do Supremo Tribunal Federal? Influenciar sobre seus votos. Então, ela extrapolou ali e deixou de respeitar a Constituição. Eficácia não pode, de forma nenhuma, pode atropelar a Constituição, porque aí não é eficaz. O que acontece no final é que o Supremo Tribunal Federal vai anular toda a investigação que não respeitou os ritos constitucionais. Portanto, essa ideia de eficácia, ela contraria a própria ideia de eficácia, porque no final essa investigação será anulada. Por essa razão, eu prefiro o texto como ele está aqui, respeitando nos limites das atribuições legais e constitucionais de cada órgão. Senão, nós vamos, sob o objetivo, né, de ser eficaz, seremos inconstitucionais. Com a ideia de eficácia, nós vamos depois anular essas investigações porque elas foram ilegais. Por essa razão, eu acho que a gente deveria manter esse dique, como esse texto está prevendo aqui. Eu finalizo, deputada Margarete, só para nós já podermos deliberar, dizendo o seguinte, olha, então se a determinada instituição tem o limite dela, inclusive de natureza constitucional, e tão somente quando ela tiver sob a égide do MP, aí ela pode extrapolar esse limite constitucional, então é como se o MP estivesse acima da Constituição, e não está. Ninguém está acima da Constituição. Finalizo, portanto. Obrigado. Bom, eu também vou votar por manter o texto conforme o acordo firmado e proclamo o resultado com o voto dissonante do deputado subtenente Gonzaga, com todo respeito, amigo. Bom, passa então, superada essa parte, nós somos até o artigo 27. Artigo 28, ele é de acordo, não tem nenhuma sugestão de emenda. Artigo 29, igualmente, não há nenhuma sugestão de emenda. No artigo 30, nós temos duas sugestões de emenda, uma minha e outra do deputado Sanderson. O deputado Sanderson sugere... o artigo 30, deputado, tem uma sugestão de emenda de Vossa Excelência e uma nossa. Eu vou passar rapidamente a leitura e nós podemos deliberar a respeito delas. O artigo 30, o projeto de lei do Senado, ele tem uma sugestão, mas nós estamos votando o texto do senhor relator, do substitutivo do senhor relator, que tem o seguinte teor: reunidos elementos suficientes que apontem para a autoria da infração penal, o delegado de polícia certificará o investigado fundamentadamente desta condição jurídica, respeitadas todas as garantias constitucionais e legais. Deputado Sanderson sugere o seguinte: reunidos elementos suficientes que apontem para a autoria da infração penal, a autoridade policial certificará o investigado fundamentadamente desta condição jurídica, respeitadas todas as garantias constitucionais e legais. E eu não percebi muita diferença aqui. Só autoridade policial. Né? Aqui, nesse caso, bom, a nossa sugestão seria: reunidos elementos suficientes que apontem para a autoria da infração penal, o delegado de polícia, e não a autoridade, né, cientificará o investigado, atribuindo-lhe fundamentadamente as condições jurídicas de indiciado, respeitadas todas as garantias constitucionais e legais. Eu vou só justificar a minha emenda e passo, então, para o deputado Sanderson justificar dele.
Aqui, no caso, nós buscamos tornar a redação do PL 8045, que deixa claro o que significa a condição jurídica de indiciado. Nós estamos sugerindo um retorno ao texto anterior, tendo em vista que esse termo é utilizado em outros dispositivos, como no parágrafo 2º e 3º desse mesmo artigo, só para deixar claro essa condição do indiciado. Deputada Margarete, eu apenas faço uma ponderação para o deputado Sanderson, já que o que está em discussão é apenas as expressões delegado de polícia ou autoridade policial, como não me parece que aí está se tratando de uma atividade genérica, mas específica de quem preside o inquérito, fazer a comunicação, por que não deixar, portanto, o delegado de polícia? De outro lado, nós já aprovamos lá atrás, salvo engano 27, que os demais atores poderão realizar outras atividades delegadas pelo titular da investigação. Então, acho que estaria resolvido. Bom, eu ouço o deputado Sanderson, mas eu já digo que eu posso abrir mão da minha emenda e nós decidirmos aqui, né, só ajustarmos esse termo, ver qual é realmente o termo adequado, se é autoridade policial ou se delegado de polícia. E, de novo, eu acho que aqui a questão é de se olhar se essa atribuição é privativa ou não do delegado. Porque, se for privativa dele, para mim, não tem problema nenhum que seja delegado. Mas, se não for, tem que ser autoridade policial. É o que me parece. Eu entendo, deputada Margarete, repetindo o que disse há pouco, que quem faz essa comunicação a priori é o presidente do feito. Do feito. Agora, nada impede que o escrivão, assim como ocorre também nas comunicações no judiciário, que o escrivão, por delegação, no caso do processo do juiz ou aqui do delegado, o faça. Mas, originariamente, é da autoridade que preside o feito. Que vai sempre delegado. Então, se a competência é do delegado, eu acho que o correto seria deixar taxativo, né? E aí, nesse sentido, eu abro mão da nossa emenda e adiro ao texto do relator. Eu quero, nesse sentido, manter a minha redação, mesmo que seja destacada, não tem problema. Mas, tudo bem. Porque aqui, ó, ela não está falando do indiciamento, está falando da cientificação do certificamento. É comunicação. E aí sim, essa comunicação acho que não pode ser feita. Mas o delegado não tem que determinar, ele não tem que determinar que se o faça. Se ele tem que determinar que se o faça, a competência é dele. O outro é um ato de mera execução. Claro, mas a cientificação acho que pode ser feita por qualquer policial. Pode por determinação, por delegação dele, entendeu, sim, deputado? Mas não está aqui no texto. Nós temos, salvo engano, e aí o Rodolfo, quem sabe pudesse nos auxiliar. Mas não nesse artigo. Acho que no 27, que o policial poderá desenvolver outras atividades por orientação do presidente da investigação. É o que eu disse há pouco, e por isso eu entendo que estaria contemplado. Quanto, deputado Santos, eu posso usar a palavra? Tá? Por favor. Eu entendo, tá, que nós devemos ter a expressão autoridade policial, sim. Eu sou suspeito porque a emenda número 1 desse projeto é minha e é no sentido de substituir todas as expressões delegados por autoridade policial. Essa busca de acordo é que acabou flexibilizando alguma coisa. Mas isso não muda a minha percepção de que é um equívoco, do ponto de vista do Código de Processo Penal, nós insistirmos em vincular ações a determinados cargos. Então, assim como se refere ao Ministério Público, se refere ao Poder Judiciário, se refere também à Polícia. Então, eu acho que nós não deveríamos aprofundar que não tem no Código Penal, de Processo Penal atual, né? Nós não temos essa série de definições vinculadas a funções no atual Código de Processo Penal. Nós estamos inovando, né, em fazer essa vinculação direta. Eu defendo que nós possamos manter a emenda do deputado Sanderson. Presidente e relator, Supremo Gonzaga, deputado Paulo Teixeira, senhores,
Quando da instauração do inquérito, aí eu concordei de tirar a palavra autoridade policial para manter delegado de polícia, porque a instauração, sim, é ato privativo do delegado de polícia. Agora, cientificação acerca do indiciamento, ele não está sendo iniciado, está sendo cientificado sobre o indiciamento. E aí, nesse sentido, eu acho que a palavra autoridade policial fica até mais técnica dentro do contexto do Código de Processo Penal. Por isso que eu mantenho a minha posição nesse sentido. E agora, claro, respeito a opinião contrária, e se for o caso, o presidente Margarete, tanto quanto o deputado Sobrinho Gonzaga assinalou no item anterior, fica aí o destaque para uma votação específica para esse ponto. Vamos tentar aqui uma redação. Nós estamos aqui construindo acordos. Bom, eu gostaria de sugerir a seguinte redação. Reunidos elementos suficientes que apontem para a autoria da infração penal, o investigado será cientificado fundamentadamente desta condição jurídica, respeitadas todas as garantias constitucionais e legais. Tira o agente responsável. Sim, porque acho que é uma redação mais certa, porque daí nesse... porque eu também concordo, porque assim, vamos fazendo aqui um exercício prático, João Campos, deputado João Campos. Lavratura de um flagrante onde não esteja presente ali, naquele momento, o delegado de polícia, então o investigado não vai poder ser cientificado? Não, qualquer policial ou se certificaria, ou avisaria, que a palavra é avisar, ou avisaria de que o senhor está sendo indiciado com base nesse artigo ou nesse fato praticado. Por isso que nessa situação, levando em conta de novo aquele acordo que nós realizamos para tentar avançar, senão nós não avançaríamos. Se nós ficássemos naquela discussão, eu não concordo com a palavra delegado, eu não concordo com a palavra autoridade, vamos fazer um aprimoramento, se não houvesse Sobrinho Gonzaga esse acordo, nós não avançaríamos. Nós ficaríamos aqui 6 meses discutindo e não teria avanço. Porque aqueles que pensam como nós, né, no sentido de que a autoridade policial é um conceito aberto, amplo, nós não conseguiríamos convencer, por exemplo, o relator de que pensa no sentido contrário e nem vice-versa. Então, fizemos um acordo para avançar. E nessa evolução, então, compreendemos que aonde é delegado de polícia, no caso, a instauração de inquérito é feita por quem? Pelo delegado de polícia, instauração de inquérito. Atos de investigação, feito pela polícia ou pelos policiais. E aí, nesse caso aqui, é o caso típico que, na minha visão, não tem que ser feita só pelo delegado de polícia, e sim por um policial. Vamos tirar então a palavra policial? É uma sugestão. Obviamente, se o investigado está dentro do âmbito da polícia, ele vai ser cientificado por um policial, né? Mas eu acho que a redação, então, nesse sentido, a sua sugestão é boa. Tá bem, a gente... Temos acordo aqui? Temos acordo? Temos acordo. Então, perfeito. Artigo 30, conforme a redação, que a consultoria já tomou nota. Nós não temos nenhuma sugestão no parágrafo 1º, 2º, 3º, artigo 31, também de acordo, 32... Margarete, deputado. A senhora me concede a palavra? Pois não, deputado. Nós estamos trabalhando a proposta desse código já há algum tempo, mas tivemos idas e vindas por conta da sua atividade como relatora da Lei de Segurança Nacional, do Código Eleitoral. Depois eu me debrucei sobre a PEC 5. Eu tenho um tema que não foi tratado, mas que para mim é caro ao processo penal brasileiro, que diz respeito a como se relaciona o processo penal com a imprensa. Eu acho que o Brasil, nós temos uma relação que é uma relação de barbárie, não civilizada. Eu, por exemplo, vejo, às vezes, ações que estão sendo praticadas por autoridades policiais que são inconstitucionais, porque acabam expondo
a pessoa que está sendo investigada, e o processo penal brasileiro ele é muito abusivo do ponto de vista da imagem das pessoas que estão sendo investigadas. Eu vejo na Europa, nos Estados Unidos, que eles comunicam o fato à sociedade, mas não expõem a imagem das pessoas que estão sendo investigadas. Eu queria saber que hora que nós vamos poder discutir esse tema, porque eu gostaria aqui de dar um salto no processo penal, impedindo esse massacre midiático que muitas vezes ele dispensa o processo penal, porque o massacre já aconteceu, a condenação já aconteceu pela imprensa, que, na minha opinião, não é, nesse caso, ela não está aqui como autoridade que deva ter um papel na investigação. Por essa razão, eu fiz emendas, as minhas emendas estão lá no meu relatório, de quando eu fui subrelator, e eu gostaria de recuperar, porque, para mim, essa é uma oportunidade de superar o atual estágio da barbárie que é o processo penal brasileiro. Eu vejo jovens que são investigados, que, se depois forem absolvidos, eles não conseguirão um trabalho no supermercado do bairro, tendo em vista que a imagem deles já foi condenada. A pessoa foi condenada pelo processo midiático. Eu gostaria de saber se é possível ainda influenciar sobre esse debate, porque eu acho inadmissível o vínculo existente entre polícia e mídia no Brasil. Deputado Paulo Teixeira, Isso é me permita. inadmissível, doutor. Me permita. Vossa Excelência tem todo... Esse tema, salvo melhor juízo, constava do parágrafo 2º do artigo 14, deste relator, com o seguinte texto: o juiz das garantias e o delegado de polícia poderão, no âmbito de suas competências, assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Isso foi objeto de intensa discussão do grupo. Lembro de uma participação muito efetiva do subtenente Gonzaga, do Sanderson e de outros colegas que estavam naquela oportunidade. E o texto que o grupo terminou consolidando, salvo engano, ficou mais enxuto. Cadê? Esse aqui ficou correspondendo para o segundo? Bom, a gente está aqui recuperando esse debate. Eu lembro que a discussão do grupo, e eu acho que foi a decisão do grupo, deputado Paulo, que este tema já estava contemplado na Lei de Abuso de Autoridade. Você lembra disso, relator? Mas ele continua aqui. Essa foi uma dos argumentos, né? Isso. Que, além do abuso de autoridade, tinha algum dispositivo também em outra norma, que agora não me lembro. E depois desse debate terminou ficando um texto... Terminou ficando esse texto, como ele está aqui. Leia, por favor, deputada Margarete. É esse que você... A discussão com relação ao parágrafo 2º se prendia de novo à questão do delegado de polícia ou autoridade policial, né? E se estaria ou não contemplado pela questão do abuso de autoridade. Então, a sugestão da deputada Soraya era substituir o texto do relator por delegado de polícia por autoridade policial. A sugestão do deputado Paulo Labiáquel era de que, além do juiz de garantias, o Ministério Público também estaria obrigado a dar essas garantias. E era isso só. Deputada Margarete, eu gostaria de chamar a atenção de Sua Excelência e do relator. No Brasil, nós tivemos a Operação Lava Jato, que toda vez que havia uma prisão, tinha um japonês junto. No final, ele foi preso. Só para ver como é a narrativa desse país. O próprio japonês foi preso. Aquela exposição midiática não existe no mundo civilizado.
Não existe a exposição midiática hoje que acontece no Brasil nos momentos de prisão. Eu me lembro da prisão do João Avelange na Suíça. Como é que ele foi preso? Tinha um lençol, ninguém o viu. Ele foi preso de uma maneira discreta e 2 agentes depois anunciaram a prisão. Perder essa oportunidade para esses programas da tarde em que os repórteres entram nas viaturas policiais e fazem apreensão, isso, para mim, é inadmissível, deputada. E sabendo que Vossa Excelência tem uma formação tão sólida no direito constitucional, nós não podemos perder a oportunidade de resolver esse problema no Código de Processo Penal. Até porque a pessoa que está sendo presa, ela vai ser ainda julgada e ela pode ser inocentada. De maneira que for feita a prisão, vai se tornar uma condenação sem que ela tenha sido julgada, podendo ela ser, inclusive, inocentada. Eu acho, deputado, que nós não podemos perder essa oportunidade. E vejo que talvez a dinâmica, como nós não conseguimos nos debruçar de maneira continuada nesse debate, eu estava esperando por esse debate e gostaria de retomá-lo já que nós não votamos o todo. Por isso que eu tenho aqui discutido o procedimento. Esse é um tema, para mim, caro. Esse é um tema caro, porque eu já vi muitas pessoas sendo presas nesse país e depois inocentadas. Só que a forma da execução da prisão já as condenou para toda a vida. E eu me preocupo com os pobres. Às vezes é feita a apreensão de um jovem na periferia, ele é apresentado, às vezes ele abaixa a cabeça, ele tenta impedir a sua identificação, até porque ele nunca mais terá uma oportunidade de trabalho naquele bairro. Eu acho que a barbárie, e nós perdemos a oportunidade de superar esse momento de barbárie, nós não deveríamos fazê-lo. A prisão tem que ser feita como uma comunicação discreta do Estado, e não como espetáculo. E eu acho que a gente não poderia perder a oportunidade aqui de superar esse momento. O que acontece no Brasil hoje é inaceitável, é a barbárie. E eu gostaria de interferir nesse código aqui, e é por isso que, mesmo tendo passado, eu gostaria de retomar esse debate aqui com uma emenda para que nós não tenhamos mais esse momento de prisão como espetáculo. Isso, para mim, é inconstitucional, a imagem, a exposição da imagem das pessoas nessas prisões espetaculosas que, ao meu ver, servem para alimentar um jornalismo que eu também acho que nada contribui para a sociedade brasileira. Por essa razão, eu queria retomar esse tema, se puderem, num outro momento, mesmo que eu perca, mas eu gostaria de discuti-lo aqui. Tá, deputado, então eu vou fazer a seguinte anotação. Esse tema que Vossa Excelência suscita, ele está no artigo 14, parágrafo 2º do texto do relator. As sugestões de emenda, como eu disse, foram singelas e elas se prenderam mais na questão se autoridade policial ou se delegado de polícia e se também se inclui o Ministério Público aqui. Então, eu deixo essa anotação, claro, com toda a consideração que tenho com Vossa Excelência e, claro, sendo Vossa Excelência um membro tão colaborativo, eu deixo, então, anotado, para a gente retornar ao tema. A gente prossegue na investigação e depois, numa das reuniões de quinta-feira, nós podemos voltar e discutir, porque o texto está votado. Se Vossa Excelência acha que deve acrescentar mais incisos... Parece que há a possibilidade de retomada desse debate no auto de prisão em flagrante. Então, eu vou retomar ali, porque é uma das coisas que mais me revoltam na ação policial no Brasil, né? Me revolta no cotidiano da ação policial nos distritos policiais no Brasil, nas operações policiais que
colocam repórteres juntos, filmam as pessoas sendo Eu acho presas, que expõem só a imagem das pessoas. se é essa a nossa preocupação, a questão da prisão em flagrante não supera, porque a outra prisão que não é em flagrante, a outra prisão normal, sei lá, a preventiva, a prisão, as outras modalidades de prisão, né, aquelas programadas, essas são mais espetaculosas ainda. Né? Não vamos esquecer daquela prisão, por exemplo, do ex-presidente Michel Temer, que até helicóptero tinha sobrevoando. Né? Então, assim, eu deixo então, aqui anotado. Quando formos discutir a prisão em flagrante, a gente retoma o debate e, se for o caso, se retrocede para acrescentar alguma coisa no artigo 14. Deputada Margarete, só para contribuir. Presidente. Paulinho. Eu concordo, sim, com as prisões. Você diz o quê? De corruptos? Concordo com todas as prisões de corruptos, de ladrões, da Operação Lava Jato. Eu estou perguntando se Vossa Excelência Escândalo. concorda com a publicidade das prisões que são Eu executadas acho que no realmente Brasil. a gente tem que evitar muito midiáticas. Obrigado. Só para colaborar, no debate realizado quando da discussão desse ponto, de mérito, discutia-se também como impedir que se estabeleça, alguém faça um acordo com a imprensa, etc. Bom, essa matéria, em tese, está vencida, mas, dado ela ser um ponto muito sensível, eu tenho concordância com a nossa presidente Margarete, que oportunamente a gente possa retomar em momento adequado. É absoluta concordância. Não sem considerar, e pedir a Vossa Excelência que examine, se o que já consta da lei de abuso de autoridade não contempla, ok? Só para fazer esse registro, tá bom? Mas estou de pleno acordo com o encaminhamento da deputada Margarete. Eu agradeço muitíssimo, deputado Paulo Teixeira, e agradeço ainda mais penhoradamente o senhor relator pela compreensão. E examino só se nós podemos prosseguir. Deputada Adriana, tudo ótimo. Presidente, Pois não, deputado? eu gostaria de manifestar sobre esse ponto, Pois não, deputado? porque, apesar da emenda formal seria apresentada, dialogava apenas com a questão da autoridade policial ou não, mas quem levantou a questão de mérito desse texto fui eu. E fizemos um bom debate, que foi aqui uns 40 minutos de debate, porque o texto original está dando uma atribuição ao juiz de garantias e ao delegado, que foi o ponto do nosso questionamento e que avançou para um texto que, na minha avaliação, atendeu pelo menos aquele colegiado. Eu não tenho nenhuma dificuldade, aliás, acho que é necessário e vai ser necessário a retomada de alguns pontos. Eu só peço que, em sendo previsível a retomada de algum ponto, nesse caso específico, que eu seja pelo menos avisado, entendeu? Porque se não formos outro colegiado para poder derrotar uma tese já defendida. Não, deputado, até porque com a frequência e a participatividade de Vossa Excelência é impossível que se leve qualquer tema aqui sem sua participação. Tá. Eu, então, prossigo. Paulo Teixeira está me perguntando. Pois não, fica à vontade, Se Excelência. eu concordo. Eu acho que nós temos, sim, que avançar cada vez mais em evitar a espetacularização. Até porque a maior parte das espetacularizações estão se dando nas prisões preventivas. A Polícia Militar está prendendo de manhã, de tarde e de noite. Tá certo? Não dá nem tempo de comunicar, de fazer espetáculo, de chamar a imprensa. Então tem prisão e tem prisão. Então tem aquelas que há um interesse da mídia muito mais do que outras. Então nós não temos controle sobre esse interesse da mídia, do que ela vende, o que ela vende mais, o que ela vende menos. Então existe um mercado por trás disso, que não está sobre a responsabilidade e nem tem como estar sobre a guarda das polícias, seja ela quais forem. Então, uma coisa é responder sim ou não. Você concorda ou não? Não, não concordo, não. Agora, a solução é simplesmente responsabilizar, né? Então, eu acho que o debate é interessante, mas não se faz debate sem discutir também a liberdade de imprensa. Não se faz debate sem discutir a liberdade de comunicação. Então, eu, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem espaço para melhorar. Agora, em relação especificamente a esse artigo, nós fizemos um debate aqui que eu acho que
sem nenhum filtro, sem nenhuma dificuldade, todos participaram do debate e avançamos em algumas conclusões. Bom, na verdade, nós não vamos retomar o debate do artigo 14, isso está votado, está consolidado. É alguma matéria que possa vir de acréscimo, mas o caput dele vai ficar como está, como foi votado. Só para esclarecer, quando formos discutir prisões, as prisões, nós podemos voltar ao tema e, se for o caso, de acrescentar alguma coisa no artigo, mas o caput dele já está decidido, já, e nós mantivemos o texto do senhor relator. Bom, como eu disse... Oi, deputado, me permita, pois não. Um minuto apenas, só para fazer uma consideração com a fala do deputado Paulo Teixeira e os demais deputados. Eu votei contra o juiz de instrução, fui voto vencido. No plenário, votarei contra também. O juiz de garantias, desculpa, votei contra o juiz das garantias. No plenário, votarei contra também. Num país como o nosso, que infelizmente ainda tem tantos bandidos, porque se fala às vezes o juiz de instrução e remete-se sempre, o juiz das garantias... Mas a expressão é similar. Claro. Nós optamos juiz das garantias, mas juiz Exato, da instrução. Mas se fala sempre com abuso da imprensa e sempre se remete à corrupção, né? E isso tem uma lógica, porque quando se prende o preto, o pobre e a prostituta, ninguém sai em defesa deles. Agora, quando se prende um colarinho branco, eu trabalhei em 300 operações na Polícia Federal. Quando se prende um colarinho branco, aí vem toda a sorte de pressão para cima. Não pode... Como é que muitas vezes o policial lá na ponta, feita uma operação, uma prisão com ordem judicial, com parecer do Ministério Público, que a polícia não tem poder e autorização constitucional e legal para fazer prisões temporárias ou preventivas. É um juiz que autoriza, ouvido do Ministério Público, sempre há triangulação. E aí quando fala, a Polícia Federal agia com o japonês que depois foi preso. Não, isso é uma história toda que nós vamos falar sobre a história desse japonês. Eu fico aqui uma hora falando por que ele estava lá no setor de custódia, não era da investigação, no setor de custódia da Polícia Federal. Bem, mas quando nós temos então uma operação, não vejo como um policial proibir a imprensa de tirar uma foto na condução. Agora, jornalista dentro de viatura, eu desconheço. Eu nunca ouvi falar de uma operação policial da Polícia Federal que tivesse um jornalista dentro de uma viatura, e se assim aconteceu, é um abuso e os policiais devem ser rigorosamente punidos, porque nós não temos espaço para aceitar qualquer tipo de abuso. Claro que a virtude não está nos extremos. Alguns erros foram cometidos. E é do ser humano. O ser humano vai acertar e vai errar. Mas, na maior das vezes, as ações foram assertivas, foram positivas, como eu disse, sempre com autorização judicial, com a participação do Ministério Público e aqueles que se achavam intocáveis, finalmente foram tocados pela justiça. E a sociedade, como um todo, tem aplaudido. Eu tenho andado aí pelas ruas e vejo sempre essa firme disposição de continuar colocando, não só corrupto, desviador de dinheiro público, não, traficantes, homicidas, pedófilos, contrabandistas, enfim, achar que o culpado da repressão aos crimes são os policiais, são os agentes do Ministério Público ou o próprio Poder Judiciário, na minha visão, é o erro que nós não podemos aceitar. Por isso fica aqui o meu registro, presidente Margarete Coelho, sobre aquilo que foi falado aqui. Votei contra o juiz das garantias, votarei contra no plenário também, mas matéria é vencida. Matéria é vencida, senão nós não vamos conseguir fechar o ano, segundo o propósito do relator, o deputado João Campos, de fechar o ano com o relatório aprovado aqui na comissão. Obrigado. Vamos conseguir, com fé em Deus. Agradeço também a Vossa Excelência, agradeço a todas as contribuições. E aqui, voltando para o nosso relatório, nós fizemos o consenso na redação do artigo 30. Artigo 31 não sofreu emendas. Artigo 32 tampouco. 33 também não. 34 também não. Nós temos... Duas supressivas do deputado Leal nos parágrafos 2º e 3º. Deixa eu entender aqui, peraí. No artigo 34, há uma sugestão do deputado Hugo Leal, uma emenda do deputado Hugo Leal, sugerindo a supressão do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. O teor do parágrafo 2º é o seguinte:
Bom, deixa eu ler o caput para a gente poder ter noção do que a gente está tratando. Artigo 34. Quando o investigado estiver em liberdade, a apuração da infração penal deve ser concluída em até 90 dias, a contar da sua instauração, podendo ser este prazo prorrogado sucessivamente por igual período, mediante comunicação motivada dirigida ao Ministério Público e ciência ao juiz das garantias. O parágrafo 2º diz: não obstante o disposto no caput, o inquérito policial não excederá ao prazo de 720 dias. E a sugestão de supressão do deputado Leal, com a seguinte fundamentação: caso o texto seja aprovado conforme consta no substitutivo, será criado um prazo peremptório para a conclusão do inquérito policial, sob pena de arquivamento, distinto do prazo prescricional do Código Penal, legislação apropriada para a eventual modificação pretendida pela Câmara dos Deputados, além de ignorar a estrutura precária das investigações. E o segundo também trata da mesma questão dos prazos. Bom, a nossa sugestão é de que realmente sejam suprimidos o parágrafo 2º e 3º, mas eu ouço o nosso colegiado. O 2º e o 3º. Deputada Margarete, me parece que a preocupação do... Nós estamos sugerindo... Me parece que a preocupação do deputado Hugo Leal, ela está respondida no parágrafo 4º. A preocupação dele é que o prazo de 720 dias seria peremptório. Todavia, o parágrafo 4º abre, diante da complexidade da investigação, constatado o empenho da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, o juiz das garantias poderá prorrogar o inquérito pelo período necessário à conclusão das investigações. Reabre-se o prazo. Eu também acho, eu concordo que isso contempla. Também concordo com o texto do relator. Ouço o deputado subtenente Gonzaga. Eu acho que um tira, o outro dá. Eu acho que poderia suprimir os dois, entendeu? Augusto, bem? Hein? Deputado. Acho que um dá, um tira e o outro dá. Então, poderia suprimir os dois. Mas a preocupação que eu tinha, de fato, nós podemos ter situações em que esse prazo seria insuficiente. É claro que nós temos que ter preocupação... Casos excepcionais. Casos excepcionais. É claro que nós temos que ter preocupações... Fundamentados, justificados. Para que ninguém também fique trocentos anos com uma investigação nas costas sem saber... Né, e o próprio delegado, a própria Polícia Civil, ou a autoridade policial, também ficar com esse inquérito a vida inteira para poder também fazer, às vezes, até mau uso desse inquérito. Então, acho que, já que o parágrafo 4º prevê que, com a manifestação do Ministério Público, juiz de garantias, pode ser continuada a investigação, não vejo problemas de manter o texto. Eu acompanho o relator e ouço os demais membros do grupo. Os senhores e senhoras parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Deputada Margarete. Deputado. Acho que um aperfeiçoamento no texto do parágrafo 4º, diante da complexidade da investigação, constatado o empenho da autoridade policial, acho que não, poderia ser da polícia investigativa. Fica a instituição e não o agente, sabe? Acho que ficaria melhor. Sim. O empenho da polícia investigativa. Correto. Eu peço, então, que a nossa consultoria faça adaptação. Nós temos uma emenda do subtenente Gonzaga sugerindo acrescentar mais um dispositivo aqui. Seria um outro artigo que nós teríamos que renumerar. Subtenente Gonzaga, Vossa Excelência sugere incluir o seguinte dispositivo: o procedimento de apuração criminal instaurado no âmbito do Ministério Público, quando o investigado estiver em liberdade, deverá ser concluído no prazo de 90 dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do órgão revisional, a que esteja subordinado o membro do Ministério Público responsável pela sua condução e comunicado ao Poder Judiciário sem prejuízo da nova instauração de procedimento diante de fatos novos. Parágrafo único.
cada unidade do Ministério Público manterá para conhecimento dos órgãos superiores controle atualizado, preferencialmente por meio eletrônico, do registro e do andamento de seus procedimentos apuratórios criminais, consciência ao Poder Judiciário e ao delegado de polícia da circunscrição. Esse é o texto que Vossa Excelência sugira, né, acrescentando um novo artigo com parágrafo, né, aqui nesse tópico. Presidente, é só para ter o mesmo regramento também, para o Ministério Público também vai estar investigando. Eu concordo Só com peço- Vossa Excelência. Só peço que a gente adeque o final da redação do parágrafo ao que já foi aprovado no parágrafo 22, parágrafo 2º. Que ficaria? Ressalvadas hipóteses, polícia da circunscrição, ressalvadas hipóteses de decretação de segredo de justiça. O parágrafo único proposto pelo deputado Gonzaga estaria prejudicado, porque ele já foi tratado anteriormente, no outro dispositivo. Então, suprime-se o parágrafo único e o caput. Não, mantém o... Eu ouço o senhor relator. Mantém o caput. Quanto ao caput, deputada Margarete, quando lá atrás tratamos da investigação, nós colocamos alguns dispositivos que diz tudo que aquilo que se aplica ao inquérito policial se aplica ao inquérito presidido pelo MP. Prazo, controle, autuação, enfim. Então, de tal forma que eu entendo que isso também já estaria contemplado. Vossa Excelência vê prejuízo que a gente deixa aqui? Você fica bis in idem ou não? Aqui é um reforço na ideia. Eu acho que é um bis in idem. Eu já tenho esse texto aprovado por nós aqui, principalmente, sobretudo o parágrafo único, não vejo necessidade de permanecer. Estando a minha intenção contemplada, não há por que repetir o texto. Então, Vossa Excelência retira a Retira a emenda? emenda. Obrigada. O artigo 35, o 36 e o 37, caput, não há qualquer emenda. No 37, nós sugerimos uma redação, mas é uma questão de texto, é só uma questão de redação, e eu vou também retirar a minha emenda e adotar o texto do relator como sendo o a ser utilizado. O inciso 3º também é só questão de redação. Na verdade, aqui ele fala que o Ministério Público pode requisitar diligências e delegados se Eu estou também retirando a redação sugerida para o inciso 3º. Acho que o relator está mais garantista, do que o meu. Então, nós estamos mantendo também esse texto. Tem uma sugestão de emenda do deputado Hugo Leal, que sugere a seguinte redação para o inciso 3º. Requisitar fundamentadamente a realização de diligências complementares, consideradas indispensáveis ao oferecimento da denúncia, podendo o delegado de polícia motivadamente devolver, solicitando reavaliação da requisição. E justifica dizendo que o texto atual consta no substitutivo, burocratiza e retarda a investigação. Eu submeto a apreciação... Eu submeto a apreciação do grupo, ouço o senhor relator. Não a diferença do deputado Hugo Leal é apenas porque ele suprime a parte que, havendo discordância, submeta ao procurador-geral. Apenas esse ponto. Se o delegado devolve motivadamente e o membro do MP não pretende rever, não há para onde espernear, não é? E no meu texto há a possibilidade do procurador-geral avaliar. Esse é o único ponto de divergência entre um texto e outro.
Eu acho que para evitar isso aqui, nós temos o tal de ping-pong, né? Que o inquérito vai e volta dezenas de vezes e muitas vezes nós sabemos, o Ministério Público até devolve para ganhar fôlego e ganhar espaço para ele poder também tocar a carga que é grande em todos os escaninhos, tanto da polícia como do Ministério Público e do Judiciário também. Mas acho que é interessante manter esse parágrafo terceiro. Vossa Excelência, então, opina pela manutenção do voto do texto. A sugestão era de retirada, né? Do texto do relator. Ouço os demais membros, senhores e senhoras parlamentares que concordam, permaneçam como 750 dias são 2 anos. São 2, mas nós já estamos no 37, deputado. É o inciso terceiro do 37. Mas ele fala que, olha, o parágrafo 2º anterior, não obstante o disposto no caput, o inquérito policial não excederá o prazo de 720 dias. Esse nós já aprovamos. Sim, não, mas aí o terceiro tem uma Não, relação. 37. 37, Vossa Excelência está no 36. Opa, não, peraí. Eu estou sem o texto aqui. Eu vou precisar... Bom, então... Não está com texto? Deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui. Deputado Sanderson, enquanto chega o texto, só para considerar. Requisições do MP dentro do inquérito. Ele recebeu o inquérito concluído, analisou e entendeu de requisitar diligências complementares. Ele o fez, a polícia é obrigada a realizar essas audiências complementares. Qual é a inovação aqui? Embora seja uma requisição, mas, por vezes, o Ministério Público requer diligências que não tem nada a ver e nem fundamenta. Se for a hipótese dessa, o delegado poder fundamentadamente pedir a reconsideração dessa requisição. É isso o ponto. O texto tem a seguinte redação: requisitar fundamentadamente a realização de diligências complementares consideradas indispensáveis ao oferecimento da denúncia, podendo o delegado de polícia motivadamente devolver, solicitando reavaliação da requisição e, diante da negativa, recorrer ao procurador-geral. Essa é a sugestão do deputado Hugo Leal. Isso está em discussão. A discussão é essa. Se a gente fica com o texto do relator, eu estou retirando a minha sugestão e nós estamos decidindo entre o texto do Hugo e o texto do relator. Mas quem está defendendo o texto do Hugo? Ninguém, que ele não está aqui para defender. A rigor, nós não deveríamos nem apreciar, porque ele não está aqui para sustentar, nem registrou presença. Pode ser hipótese. Aí poderia, se foi o caso, adotar a sugestão do Hugo Leal. É exatamente isso. O que a gente sempre tem como sentimento da sociedade? São vários recursos. Já é inusitado esse pedido, que eu acho justo. O delegado está pedindo para reconsiderar, tarará. Mas se abre brecha para que ainda, no caso de negativa, volta, vai ficar a sensação de vai e volta. Embora o Hugo não esteja aqui, me parece prudente. Presidente, eu lendo o texto aqui agora, na minha observação, assiste razão o argumento da deputada Soraya. O argumento do deputado Hugo Leal. Do deputado Hugo, Não, que ela subscreve. sustentado aqui pelo... Tá, não, tudo bem, mas, deputada Soraya. mas a gente está analisando, mesmo Eu acho que de quem não está presente. traria mais agilidade do que mantendo. Tem acordo desse relator. Tem acordo. Então, acordo do relator, adota-se a... É para não dar uma ideia que esteja só procrastinando. Eu acho que... Ok.
Sempre. Artigo 38, nós temos, o caput não há emendas, mas há uma emenda de incluir um novo artigo do subtenente Gonzaga. Nós teríamos que renumerar aqui. Só depois que ele justificar esse cabelo. Mas ele já justificou, é que ele foi numa ação global, passou no bairro dele, ação global. Senhor presidente, Mas o Paulinho Teixeira também já fez menção e nós reconhecemos que ele está muito bem. Está mais bonito que nunca. Vossa Excelência ainda foi melhor comigo, porque de acordo com o Werneck, eu passei, foi na FEBEM, entendeu? Passei pela FEBEM. Cadê o Werneck? E falar da FEBEM denuncia idade também, né? Verdade. É um negócio complicado. Eu errei até o órgão. Tá. Presidente, eu queria fazer uma complementação aqui nessa emenda, no sentido de retirar os parágrafos 1º e 2º desse artigo sugerido e manter o caput, que seria o caput, como um parágrafo do artigo 19. Seria a sugestão. Seria a sugestão aqui. Manter apenas o caput, que seria desse novo artigo, porém como um parágrafo do artigo 19. E retirando os parágrafos 1º e 2º da minha emenda. Pois não, deputado? Então, eu ouço o nosso colegiado... Dizendo que isso estaria contemplado no artigo 9º. Então, por gentileza, o relator nos atualiza aí. No 9º? Artigo 9º? Que estaria contemplado no artigo 9º. 19. Essa minha sugestão estaria contemplada no artigo 19. Vamos verificar aqui. Por favor. Porque Vossa Excelência está contando aí com o auxílio dos universitários, né? Então... De dois contrários. Eu vou te falar, eu tenho problema, entendeu? Ficou ouvindo um delegado de um lado, um coronel do outro. Eu tenho problema. Vamos ver se é isso. Caput do 19 diz o seguinte: as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as previstas no artigo 9º, parágrafos 1º e 2º do Decreto-Lei 1001, de 21 de dezembro de 1969, e as atribuições de polícia judiciária militar previstas nos artigos 7º, 8º e 82 do Decreto-Lei 1002, de 21 de dezembro de 69, serão exercidas pela Polícia Civil e pela Polícia Federal no território de suas respectivas circunscrições. Contemplado, mas isso aí contempla os eu lembrei do Paulinho. O Paulo Teixeira disse que eu consigo mexer nesse negócio aqui, eu vou e volto. Não, mas Não, eu tenho uma visão geográfica. Mas eu estou retirando a emenda. Eu não posso nem dizer aqui a expressão, senão vou denunciar a idade. Eu era uma CDFzinha. Retirada a emenda pelo deputado Gonzaga. Retirada a emenda do subtenente Gonzaga. Meu Deus, eu me perdi aqui no meu texto, agora não é possível mais isso. Deputada Margarete, por colaboração, o deputado Hugo Leal, na sequência, ele propõe um texto que também já está contemplado no que terminamos de aprovar em relação ao prazo do inquérito. Ele diz: arquivados os autos do inquérito e surgindo posterior notícia de outros elementos investigativos, informativos, o delegado de polícia deverá proceder a novas diligências mediante a questão do MP. Isso já está resolvido lá atrás. Ele sugere a inclusão de um artigo aí, após o 38. Ele sugere um artigo novo. Arquivados os autos do inquérito e surgindo posteriormente notícia de outros elementos informativos, o delegado de polícia deverá proceder a novas diligências, mediante requisição do Ministério Público. Acho que está contemplado. Sim, já está contemplado. Contemplado. Tá, a gente até já identificou aqui o texto. O artigo 39... Artigo 39, ele tem uma sugestão de emenda do subtenente Gonzaga. O texto do relator tem o seguinte teor:
promovido o arquivamento do inquérito policial ou do procedimento de apuração ministerial, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao juiz das garantias, ao investigado e à polícia, e aí segue com a sugestão do deputado subtenente Gonzaga. Ordenado o arquivamento do procedimento de apuração ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à polícia e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Presidente. Caso avance na emenda, eu só proponho substituir a palavra ordenado por promovido. Caso a emenda... Esse aqui suscita também um ponto que está sobrestado lá atrás, a respeito do arquivamento. Talvez, nós já batemos aqui o meio-dia, por mim vou até mais adiante um pouquinho, mas eu acho que a gente poderia parar aqui e tentar uma sugestão de redação consensuada na nossa quinta-feira, para na próxima a gente deliberar. O que é que Vossa Excelência acha, senhor relator? E demais membros também. Acrescentar mais um dado, deputada Margarete, que a redação proposta na sugestão do deputado Hugo Leal, ela está sob júdice, né? Tem a decisão do Supremo que não deu eficácia exatamente por remeter a um órgão revisional do MP. Então tem esse ponto também que precisa ser considerado. E do deputado Hugo Leal. Uai, vocês estão com qual texto? Então, vou reenviar um texto para vocês. Só o relator que tem isso. Mas a redação do Não, gente, eu vou reenviar, então, a redação do relator, para mim, é a melhor redação. Ó, promovido o arquivamento do inquérito policial ou do procedimento de apuração ministerial, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, o juiz das garantias, ao investigado e à polícia. Ponto. É isso aí. Como eu digo, eu sou voto vencido no juiz das garantias. Ficou enxuto, mas o né? texto aqui fala em juiz das garantias também. Você está defendendo Não defendo o juiz das garantias com isso, mas o texto... Você está defendendo a redação do relator? Defendo a redação do relator. Porque, Sanderson, tendo o juiz das garantias ou não, se defende que seja comunicado ao juiz. Exato. Pois então, e a gente aqui, como diz outro, a gente mata 2 coelhos com uma cacetada só. Porque aí a gente resolve o problema do 15, decidindo isso aqui. Sim, mas a dúvida... eu queria tirar essa dúvida, João Campos, é o seguinte, porque é o seguinte, eu gosto muito desse texto enxuto. Agora, a sugestão do Gonzaga, eu não via do Hugo Leal, mas do Gonzaga, ele diz a finalidade, que para mim é óbvia, né, para efeitos de homologação. Pois é, essa parte está sob júdice no Supremo. Esse texto é o texto do pacote anticrime. No Supremo, na verdade, o que está sob júdice é a questão da vacatio legis. Eu li e reli trocentas vezes a questão da vacatio legis e a questão se há ou não há como financiar. Então, assim, no mérito, não tem, o nosso problema não é exatamente com a questão do teor da matéria. A questão é só da vacatio legis, que eles dizem que realmente, e eu concordo plenamente, acho que nós descuidamos a questão da vacatio legis, nós não fizemos uma vacatio legis especial para o juiz de garantias. Óbvio que o judiciário não ia conseguir instalar o juiz de garantias em 30 dias, né? Então, a questão é essa. E a questão do financiamento, né? Deputada Margarete, com toda a vênia, a questão do vacatio legis travou. Diz respeito ao juiz das garantias. Nós não estamos falando do juiz das garantias, não? Agora, aqui, quando fala do arquivamento do inquérito e remeter ao órgão superior do MP para homologar, aí foi uma ação direta de constitucionalidade do MP, claro, dizendo que não tem estrutura para criar esse órgão revisional, não sei o quê. Tá bom. É que eu... Bom, Sim, mas eu estava aqui no juiz de garantias. É só para deixar isso claro. O teor, uma coisa é eu pegar e mandar para arquivamento. Ponto. Sem expectativa de nenhuma revisão, tarará. Outra coisa é que tanto o texto do subtenente Gonzaga quanto do Hugo, eles querem reafirmar a condição
de instância de revisão ministerial para efeitos de homologação daquela decisão. É o que chama atenção as duas propostas. Entende? Uma coisa assim, eu vou comunicar, mas não estou esperando função nenhuma. Eu comuniquei do arquivamento. O que está em jogo é, nós vamos ter essa instância revisional obrigatoriamente, necessariamente, para que o arquivamento aconteça. Entende? A diferença dos dois está nisso. Exatamente. A diferença está nisso e é nesse ponto que o Supremo, questionado pela CONAMP, salvo engano, liminarmente concedeu a liminar e, portanto, essa parte está sub júdice. Vou voltar a insistir que a gente não precisa se ater à decisão do Supremo. Por quê? Porque nós estamos promovendo uma nova legislação a partir dali. Eu acho que o que essa comissão tem que analisar tem necessidade de encaminhar para efeito de ser ratificado nessa decisão? Se não tiver o seu texto está tranquilo, eu só comuniquei do arquivamento. Não, eu quero que alguém revise essa decisão de arquivamento. Se queremos, nós vamos ter que colocar no texto um ou outro, entendeu, Gonzaga? Eu entendi, deputado, mas primeiro é que eu tenho outra compreensão, acho desnecessário. Segundo, que eu acho que essa homologação vai ser algo bem mecânico. O órgão superior não vai analisar, algo mecânico. Então, é apenas mais uma burocracia que nós estamos criando. Então, assim, Vossa Excelência está defendendo a mesma coisa que eu. Eu acho que a gente pode decidir já agora. Eu acho que o grupo... Contexto do relator. Contexto do relator. Okay. Se vai ser só burocrático, se não vai ter. E outra coisa, se eu for obrigar a revisão, vai demorar mais ainda, eu volto sempre naquela tecla. Eu comunico da homologação, porque você tem mecanismos de amanhã questionar. Mas se toda decisão vai ter que passar por revisão, imagina o transtorno da máquina. Então, eu estou defendendo o seu texto, é isso. E veja, deputada Soraya, aqui, na verdade, além da gente, em relação à vítima e ao investigado, é um direito deles, não é? Serem informados. Mas, além disso, isso aqui também é um mecanismo de controle social, não é? Presidente, eu estou defendendo já votar o seu texto. Presidente, eu não tenho domínio sobre a emenda do Hugo Leal, que é muito próxima da minha, mas a minha eu estou retirando com a compreensão, com a argumentação de Vossa Excelência e do deputado Soraya. Presidente, estamos prontas para deliberar e matarmos esse assunto. Tá, libero. Libero sim, claro. Só te botar ela. Claro. Eu só quero aqui a seguinte questão. Eu vou defender o texto do relator, tal qual faz a deputada Soraya, até porque, para a gente adotar as sugestões do Hugo e algumas do subtenente Gonzaga, nós vamos ter que rever o artigo 15, inciso o 13. O subtenente Gonzaga já retirou a dele. Já retirou a dele, só fica do Hugo. Então, eu estou... também estou me filiando... Se ninguém subscreve a dele, é do relator. Então, eu estou... Não, mas estou votando com o relator. Nós votamos emendas suas que você não estava aqui presente e apoiamos, inclusive. Mas eu também votei a do Hugo. Mas eu te pedi para subscrever. A verdade, está resolvido. Eu saí registrando que era para subscrever. Vou defender. Eu subscrevi a do Hugo na outra... Nessa eu não estou subscrevendo, acredito que ninguém está. E quando eu saí a minha, eu pedi a Vossa Excelência para subscrever e defender. O subtenente Gonzaga retirou as emendas e eu estou votando com o relator pela manutenção do texto, até porque, para adotarmos as emendas feitas pelo deputado Hugo Leal, nós vamos ter que voltar lá no começo do juiz de garantias, artigo 14, e rediscutir inteiro. Então, ter que reescrever tudo. Eu acho que a matéria está superada pela votação do texto do artigo 14, mantendo o juiz de garantias, mantendo a questão do arquivamento, mantendo como está. E, então, os senhores e senhoras deputadas que concordam com a redação proposta pelo relator para o artigo 39, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós temos... Bom, podemos encerrar o artigo 39, gente? Só o 39? Não, ele é grandinho. Tem muitas. Não. Vamos deixar muita emenda, né? Então, eu vou... examino dos senhores e senhoras parlamentares se gostariam de acrescentar ou de propor. E eu vou só me antecipar. E o seguinte, eu gostaria que na próxima reunião de trabalho, senhor relator, que a gente desse uma estudada aqui numa forma de acelerar nossas votações. O presidente Arthur está cobrando muito e eu realmente acho que
Nós não podemos demorar mais com esse texto. Vossa Excelência tem ficado à disposição dele há muito tempo, e até para tirar da frente, né, esse texto aqui. Então, eu gostaria de propor que na quinta-feira que nós víssemos uma forma de acelerar essa votação, né, dando uma olhada aqui de uma forma que a gente pudesse deliberar com mais agilidade, sem prejuízo da qualidade do trabalho. Bom, Deputada Margarete, como vejo que a Vossa Excelência encaminha para o encerramento dos trabalhos, considerando o deputado Sanderson, deputada Soraya, deputado subtenente Gonzaga, que na semana que vem, terça-feira, é feriado, nós teremos a reunião na quarta ou na quinta? bom, da minha parte, eu fico à disposição do grupo. Quarta, se for na parte da tarde, tipo umas 2, 3 horas de manhã, quase todas as comissões estão funcionando, e agora é tudo presencial. Quarta de manhã, eu só fico preocupada com... Mas pode ser tipo 2 horas da tarde, logo depois do almoço. Quarta de manhã realmente eu acho inviável. Marcamos, né? então, quarta-feira, às 14 horas? Perfeito. Eu peço, então, ao senhor secretário que comunique aos demais membros que a próxima reunião ordinária será quarta-feira, às 14 horas, em plenário, a Vossa Excelência. Quinta tem. Quinta de manhã? Essa próxima quinta? Da minha parte, ok. Para mim não dá. Eu até cheguei a propor isso no grupo na semana passada, porque essa semana nós tivéssemos terça e quinta. Mas eu compartilhei aqui reservadamente com a deputada Margarete que, em função de ter que fazer uma palestra na sexta-feira, num Congresso Nacional de Delegados da Polícia Federal, por questão de voo, meu embarque é às 10 horas de quinta. Aí eu fico prejudicado. Queria contar com a compreensão desse sentido. Podemos, então, propor um outro dia? Vossa Excelência se refere a essa quinta aqui ou a quinta próxima? A quinta depois de amanhã? É. Bom, eu não sei se como é que estaria a disponibilidade do grupo para quarta-feira amanhã. Estou inteiramente à disposição. Deputado Sanderson, o nosso relator não pode estar na quinta. Vossa Excelência teria disponibilidade para amanhã? Às 14? 15 horas. Pode ser? Então, eu gostaria que o senhor secretário fizesse essa mobilização do grupo de trabalho. E uma sugestão também, que eu vou conversar com os presidentes de partido, é que aqueles membros que foram indicados pelos partidos e que não compareceram a nenhuma das reuniões, que eles sejam substituídos por alguém que tenha disponibilidade, para que a gente possa deliberar e a gente possa acelerar os trabalhos. Então, eu vou conversar com o senhor presidente Arthur Lira nesse sentido, que ele está cobrando a agilidade do grupo, mas os membros estão com dificuldade de comparecimento. Então, alguém que tenha mais disponibilidade de tempo talvez seja mais proveitoso. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando reunião para o próximo dia... Amanhã, que dia é? Dia 27 de outubro, quarta-feira, às 15 horas, em plenário, a combinar pelo senhor secretário. Boa tarde a todos. Está encerrada a presente reunião.